Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu quero chamar sua atenção mais uma vez para o pecado da hipocrisia religiosa. Nós temos tratado disso e eu vou continuar falando não exatamente da hipocrisia em si, mas das consequências da hipocrisia religiosa. E aí eu chamo sua atenção para o versículo 24. Olha só o que Paulo diz nesse texto. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Esse aqui é a consequência de um coração religioso hipócrita, sabe? É de falar uma coisa e viver outra, de condenar uma coisa e fazer aquilo que está condenando. Você entende? E eu quero falar um pouco disso, querido, porque a despeito do orgulho que os judeus tinham por conhecer a lei de Deus e de se sentir tão preparado para ensinar a lei a quem quer que seja, o coração religioso frequentemente envergonha o nome de Deus por viver de modo contrário ao que professa com os lábios. E eu quero chamar exatamente a sua atenção para as consequências desse tipo de pecado. Porque Paulo faz aqui, querido, uma acusação muito grave em relação aos judeus. Veja, tudo que nós estamos colocando aqui tem a ver com a situação dos judeus, de quando Paulo escreveu essa carta, aí há 2000 anos atrás, eu nem sei dizer quanto tempo tem, sabe? E ele está dizendo à humanidade como um todo que todos estão debaixo da ira de Deus, assim como os gentios, com os seus cultos aos seus muitos deuses. É só você lembrar do contexto aí histórico e religioso da época de Paulo, né? Você vai para Roma, você vai para a Grécia e você vai ali encontrar os seus panteões com seus muitos deuses, né? E eles cultuavam tudo aquilo. Mas aí Paulo diz que os judeus que serviam ao Deus verdadeiro, ao único Deus verdadeiro, também estavam numa situação muito delicada. E os judeus se recusam a aceitar essa verdade e eles alegam, o primeiro fato que eles alegam é o fato de que eles eram o povo de Deus, o povo eleito de Deus, descendentes de Abraão. Então eles se apegavam muito à questão da nacionalidade. Depois eles lançam mão da lei. Nós temos a lei, nós somos o povo a quem Deus confiou a lei. E aí eles falam do orgulho que eles têm em relação à lei, ao conhecimento que eles tinham da lei. E Paulo vai desconstruir tudo isso, querido. É algo assim assustador. Nós lemos aqui, já falamos aqui em vídeos anteriores que mesmo tendo conhecimento, mesmo estando aptos para ensinar a lei de Deus, eles não viviam aquilo que eles pregavam, aquilo que eles ensinavam, tá bom? E eu quero chamar sua atenção para a consequência disso. Olha só, o orgulho exacerbado e a hipocrisia religiosa têm consequências severas. A primeira dela é que o nome de Deus, o nome de Cristo também aqui, é blasfemado. Os gentios olhavam para os judeus e o grande orgulho que eles tinham de possuírem a lei, eles observavam o prazer que eles tinham em citar as Escrituras e em dizerem que era o povo de Deus, que tinham sido escolhidos por Deus, amados por Deus, porém também viam a maneira como viviam e isso era o que levava esses gentios a blasfemarem o nome do Senhor. Percebe? Eles estão sempre falando da lei de Deus, do orgulho que eles têm, do privilégio que é serem os guardiões da lei de Deus, do conhecimento que eles tinham, mas aí eles olhavam para a vida desse povo e diziam assim, puxa, tá, tanto conhecimento, tanto amor, mas olha a vida de vocês. Vamos lá, vamos trazer isso um pouquinho para a nossa realidade. Será que nós, querido, os que professamos amar a Deus e a sua palavra, não estamos com a nossa vida, com o nosso viver, com as nossas atitudes, levando as pessoas a blasfemarem o nome do Senhor também? Olha o que Lloyd Jones diz. Ele diz assim, os gentios julgavam Deus pelo que viam nos judeus
Eles não tinham um conhecimento direto ou pessoal de Deus, mas ali estava uma nação que se dizia povo de Deus, representante de Deus. Por isso os gentios julgavam Deus pelo que viam nos judeus, e não podemos condená-los por fazerem isso. Eu fico pensando o seguinte, querido, se Lloyd Jones parasse nisso, já seria doloroso demais, né? Pois só em pensar que aqueles que dizem serem o povo de Deus são a causa dessa blasfêmia é para fazer a gente refletir bastante. Mas ele não parou, querido. E para mim, ele disse aqui uma das verdades que é muito triste de ouvir, sabe? Sabe o que ele disse? Ele disse assim, olha, de igual modo, vocês não podem condenar hoje as pessoas que julgam Cristo e o cristianismo pelo que eles veem nos membros da igreja. E a cegueira de muitos cristãos nesse ponto é uma coisa que eu não consigo entender de jeito nenhum. Muitos parecem pensar que as multidões estão fora da igreja porque os nossos métodos evangelísticos não são o que deveriam ser. Não é essa a resposta. Muitos estão fora porque, olhando para nós, dizem: que adianta ser cristão? Vejam eles. Essas pessoas estão julgando Cristo por mim e por vocês, e vocês não poderão nem detê-las e nem culpá-las. Ah, queridos, eu não sei como é que eu coloco isso diante de vocês. É fácil a gente olhar para os judeus e dizer assim, cambada, né? Mas e nós? E nós, querido? Será que nós não somos a causa de algumas pessoas não estarem na igreja hoje? Será que a nossa vida, será que o nosso testemunho, o exemplo de vida que nós damos na sociedade, nas relações com as pessoas, no comércio, em comprar e vender, ou de comprar e não pagar? Olha, queridos, isso requer uma reflexão da nossa parte. Nós deveríamos pensar, nós deveríamos nos esquadrinhar de todo o coração para saber se nós realmente estamos vivendo o que nós pregamos. Nós falamos de amor, nós falamos de Deus, nós citamos a palavra toda hora, mas será que nós vivemos isso? Será que as pessoas veem em nós um cristão de verdade? Eu já disse no vídeo anterior, nós carregamos o nome de Deus, o nome de Cristo conosco. Quando nós pecamos, nós estamos envergonhando o nome do Senhor. Será que nós não estamos causando isso, queridos? Eu não estou dizendo isso, queridos, aqui. Eu espero que vocês entendam isso. Meu desejo, querido, não é apontar o dedo para ti. O meu desejo não é querer parecer melhor, até porque eu me incluo aqui. Se você tem acompanhado os vídeos que eu estou fazendo aqui, eu tenho me incluído aqui, falado dos meus temores, dos meus medos em relação a essas questões, da vigilância que eu faço da minha própria vida para não cair nesse tipo de coisa. Então eu me incluo também. Mas são coisas que nós devemos considerar. Será que o nosso vizinho, querido, não tem uma percepção errada de Deus, do Senhor Jesus Cristo e até mesmo da igreja por causa da nossa vida? Será que os nossos pais, os nossos filhos, os cônjuges, será que os nossos colegas de trabalho, os colegas de escola, os vizinhos, não têm uma percepção errada de quem é Deus, do que é ser cristão por causa da nossa vida? Você, somente você, pode olhar para a sua vida e responder isso. Porque se alguém de fora fizer isso, você não vai aceitar. Você vai se fingir de vítima, vai se apresentar como um coitado e não vai querer aceitar a repreensão. Então cabe a você a honestidade espiritual de ir diante de Deus e dizer: Senhor, sonde meu coração, revele-me como eu estou vivendo de fato. Eu deixo um apelo para ti, querido. No nome de Jesus, faça isso, tá bom? Deus te abençoe.